A Ordem dos Advogados do Brasil esteve presente na audiência pública da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Senado, criada para investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil. A CPI também é destinada a apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. Apesar de avanços conquistados em matéria de igualdade de gênero, a violência doméstica ainda faz parte do cotidiano de muitas mulheres, mesmo com a aprovação de leis severas da maioria dos países contra tal situação. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que investiga a violência contra as mulheres, anunciou que vai fazer uma série de audiências públicas e diligências em vários estados do país. A primeira aconteceu no Senado, em Brasília, presidida pela deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas. A audiência contou com a participação da representante da Marcha Mundial das Mulheres, Sônia Coelho Orellana, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da União Brasileira de Mulheres. A CPI também é destinada a apurar denúncias de omissão por parte do poder público, com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. É impossível você combater, enfrentar a violência contra a mulher nesse país se você não tiver orçamento próprio, se os governos não tiverem orçamento para isso. Nós precisamos ter fundos públicos que tenham verbas direcionadas para isso. Não se trata, não vai se combater a violência apenas falando. Falta investimento, faltam profissionais, muitas vezes as mulheres são desestimuladas quando chegam nessas delegacias para fazer a denúncia. Continuam sendo tratadas como um problema de menor relevância. A conselheira federal da OAB, Meire Lúcia Monteiro, apresentou dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios do ano de 2009, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que 25,9% das mulheres agredidas no país foram vítimas de seus parceiros. Tais números revelam que, apesar de registrarmos alguns avanços na esfera dos direitos das mulheres, ainda pendem graves atrasos. É o próprio Estado, por exemplo, o responsável pela delonga no processamento de denúncias de violência. Haja visto a morosidade do judiciário, que resulta no acúmulo de processos desta natureza, aguardando avaliação e decisão judicial. A Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de entidade norteada pela defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da justiça social, pela boa aplicação das leis e pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas, tem se mostrado figura importante às medidas jurídicas aplicadas em prol das mulheres. Em praticamente todas as seccionais da OAB, em todo o Brasil, existe uma comissão de direitos da mulher. Aqui na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher do Distrito Federal, foram registrados 3.189 ocorrências de maus-tratos contra a mulher no ano passado. Neste ano, só nos 3 primeiros meses, foram registrados 908 casos de agressão. A representante da União Brasileira de Mulheres, Ana Carolina Barbosa, mostrou uma pesquisa da entidade com a Secretaria de Políticas para as Mulheres e revelou que grande parte da população feminina não conhece seus direitos. 76% das entrevistadas não conhecem as varas adaptadas que são de competência da Lei Maria da Penha. 71% não conhecem os serviços de abrigamento, casa de passagem e tudo mais que entra nesse sentido. 72% não sabe o que é um centro de referência. 67% não conhece uma defensoria pública. 58% nem sabe onde fica o juizado especial de violência doméstica e familiar. 56% não ouviram falar o que é uma casa-abrigo. 52% não conhecem os centros de referência de assistência social, os famosos CRAS, que ajudam bastante na política de enfrentamento à violência. 32% não conhecem
nem sabem onde ficam as delegacias especializadas e 22% desconhecem os benefícios da Bolsa Família. Então, é essa a condição das mulheres no Brasil de hoje. Meire Lúcia Monteiro, da OAB, defendeu a aprovação do projeto de lei do Senado 37 de 2010, de Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, que determina, nos casos de violência doméstica, um prazo máximo de 48 horas para a conclusão dos inquéritos policiais. Acho que a aprovação dessa lei é fundamental para dar efetividade às medidas legislativas. No caso da violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com a justificativa elaborada pela senadora, a concessão de medidas protetivas visa acelerar a solução dos problemas da mulher agredida, servindo como meio de garantir os seus direitos. A atuação da autoridade policial consiste em prestar o atendimento preliminar em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo adotar as providências pertinentes de polícia judiciária, bem como viabilizar a remessa do pedido das medidas protetivas de urgência pela vítima, em expediente apartado ao Poder Judiciário. Sendo assim, a delegada de polícia tem que acelerar a concessão dessas medidas. Estão previstas ainda visitas a regiões onde há grandes obras de construção de hidrelétricas, com o objetivo de averiguar denúncias do crescimento do número de prostíbulos e de casos de prostituição infantil. O primeiro estado a ser visitado será a Paraíba.